Existe um fenômeno acontecendo dentro das igrejas e assim é interessante trazer essa conversa para cá. Se você faz parte do Ministério de Louvor, com certeza o algoritmo já sabe. Você abre ali o seu Instagram, o seu TikTok ou o seu YouTube e você vai ver diversos vídeos de igrejas grandes, pequenas, mas todos seguindo mais ou menos o mesmo padrão da Gateway, Hillsong, Bethway, aqui no Brasil, Get Worship, Lagoinha, F-Hope, e são lançamentos, músicas novas, conferências. Antes mesmo de chegar no seu culto dominical, você já viu diversos cultos durante a semana. E a impressão que a gente tem é que está tudo milimetricamente padronizado. Se a gente tampasse ali o logotipo e o nome das igrejas, a gente ia ter uma certa dificuldade em saber quando que começa um culto e quando que termina outro. E naturalmente isso influencia a forma como enxergamos o culto e como enxergamos o nosso ministério. Sem perceber, a gente começa a criar uma imagem mental do que o culto e o ministério de louvor bem feitos deveriam ser. O curioso é que essa influência vai muito além da música. Ela alcança a forma de se comunicar, a estética, a maneira de conduzir determinados momentos e principalmente o padrão que a gente passa a ter como excelente. Eu sei que durante boa parte da história, a igreja sempre foi influenciada por outras comunidades. Igrejas sempre aprenderam umas com as outras, compartilharam hinos, liturgias, práticas, experiências. Isso faz parte da própria história do cristianismo. Mas a internet mudou tudo de uma forma muito rápida. Hoje uma igreja local pode acompanhar quase que diariamente o que está acontecendo numa igreja a milhares de quilômetros de distância, algo antes impensado. E isso trouxe benefícios enormes. Temos acesso a excelentes músicas, bons materiais, livros, conferências, e a gente pode aprender com isso. Só que grande parte da linguagem que hoje a gente enxerga como natural dentro de muitas igrejas brasileiras nasce dentro de uma outra identidade cultural. Afinal, quando foi que a gente começou a achar normal usar moletom, jaqueta em cima de blusa de manga nesse calor do Brasil e padronizar as paletas em off-white, branco e bege? Onde estão as cores? A Hillsong desenvolveu a sua identidade a partir da Austrália, a Bethway a partir dos Estados Unidos. O mesmo vale para diversos outros ministérios que hoje influenciam muitas igrejas brasileiras. E devido ao crescimento dessas igrejas, com o auxílio da internet, ela passou a influenciar comunidades de diversos contextos culturais. E esse não é um problema, porque é sempre bom aprender coisas novas com outros irmãos. A questão é, quando a referência deixa de ser inspiração e passa a ser um modelo que precisa obrigatoriamente a ser seguido? Eu acho que essa é uma conversa interessante que a gente precisa ter. Afinal, não tem problema de eu cantar uma música de uma outra igreja. O problema é quando eu quero construir a identidade da minha igreja local a partir de um modelo que vem de fora. Enquanto eu pesquisava sobre esse tema, eu encontrei um conceito da filosofia que fala sobre isso. O nome é complicado, mas o conceito é fácil. É um fenômeno chamado isomorfismo institucional. Os sociólogos DiMaggio e Powell começaram a perceber que organizações que atuam no mesmo ambiente tendem ao longo do tempo ficar parecidas. Empresas começam a copiar empresas. Universidades observam universidades. Hospitais adotam modelos de outros hospitais. Nem sempre é porque descobriram o melhor caminho, mas muitas vezes porque copiar parece ser algo muito bem sucedido e transmite segurança. E justamente as redes sociais trouxeram esse avanço não somente de pessoas, mas principalmente de modelos de sucesso que tendem a ser copiados. Porque os modelos são sedutores para serem replicados, porque eles nos passam essa ideia de segurança. Se deu certo ali, vai dar certo aqui também. É um raciocínio lógico humano e nós fazemos isso o tempo todo. Só que existe um detalhe importante. É a gente trazer algumas respostas que nasceram a partir de perguntas aplicadas dentro daquele contexto, para responder perguntas que foram feitas aqui, dentro da nossa cultura e do nosso contexto. Vamos trazer, por exemplo, o recorte da questão financeira. Pensa numa megachurch, numa igreja, tanto brasileira quanto de um outro país. Elas podem investir milhares e até milhões de reais em infraestrutura, em pessoas, equipes criativas, comunicação, audiovisual, formação de líderes. Uma igreja de bairro, às vezes, está fazendo uma cantina para comprar uma caixa que queimou na semana passada. Como você vai comparar?
E essa comparação já nasce injusta, porque às vezes a gente olha para o resultado sem conhecer a história, sem saber os anos que foram necessários para que aquilo fosse construído. E a gente quer que dentro do nosso contexto as coisas aconteçam de uma hora para outra. Às vezes você dentro do seu ministério tem um instrumentista para cada instrumento. E essas mega igrejas às vezes têm fila, audições, pessoas sobrando para poder tocar e para poder cantar. Como você compara isso? A gente vê um vídeo de alguns minutos e até mesmo segundos numa rede social e a igreja está lotada, toda a estrutura está muito bem feita e a gente se esquece que por trás disso existe uma enorme equipe que em alguns casos é maior do que muitas membresias de igrejas brasileiras. E aqui para mim a gente entra num caminho muito perigoso, porque a gente começa a medir o sucesso de uma igreja dentro de um critério que tem muito mais a ver com recursos disponíveis do que com o cumprimento da sua missão. E não tem como não me lembrar de James K. Smith, que vai falar que a nossa imaginação é formada por aquilo que contemplamos repetidamente. Nós aprendemos a desejar, a amar aquilo que a gente vê com frequência. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Depois de anos olhando para o mesmo modelo, eles deixam de ser apenas referência. Passam a se tornar o padrão pelo qual todas as igrejas têm que seguir e chegar até lá. Hoje, então, a gente pode dizer que quem escolhe a nossa liturgia, o nosso padrão, não é mais o pastor, mas sim o algoritmo. E o algoritmo, convenhamos, não é muito bem capacitado para isso. Principalmente porque a gente não conhece muita coisa além da tela do celular. E mais importante ainda, Deus nos colocou exatamente na igreja onde estamos, na comunidade onde estamos, para frutificar dentro do local onde nós estamos inseridos. Isso para mim é uma convicção muito simples, porque se Deus plantou uma igreja em um determinado lugar, aquele lugar importa. Aquela cultura importa, aquelas pessoas importam. Caso contrário, Deus teria plantado aquela comunidade em outro lugar. E é curioso a gente saber disso quando lê a Bíblia, mas nem sempre a gente traz isso à tona quando a gente trata de ministério. Olha para as cartas de Paulo, a gente vai ver que são diversas igrejas com diversos problemas e Paulo vai tratar cada uma de acordo com a individualidade e as questões que cada uma está ali tratando. Ele não diz para que todas sejam iguais e enfrentem os problemas da mesma forma, até porque os problemas eram diferentes. O evangelho não muda, mas as perguntas, tentações, circunstâncias de cada igreja, isso sim mudam. Talvez por isso eu tenha achado tão estranho quando a gente trata um modelo de igreja como sendo um modelo universal. E a gente olha esse modelo como algo que precisa ser seguido a qualquer custo. E se você não segue, você está fora do padrão, você está fora da moda, você está ultrapassado. E será que a gente talvez não esteja gastando mais energia tentando imitar um modelo do que tentando descobrir o que Deus quer para onde nós estamos? Ao invés de tentar saber o que o pessoal da Austrália ou de outra cidade está pensando, por que a gente não investe tempo tentando ouvir as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade? Às vezes a gente discute durante semanas se devemos usar pad, clique, iluminação, determinado arranjo, mas quase nunca paramos para ouvir, perguntar se aquela linguagem realmente alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe um modelo certo. É a multiforme graça de Deus. Existe apenas uma missão. E a missão sempre vem antes da metodologia. A metodologia muda, mas a missão permanece. O modelo pode ser alterado, mas a missão permanece. Talvez seja por isso que alguns ministérios estejam passando por uma crise de identidade. Não porque lhes falta criatividade, mas pode estar faltando discernimento. Então, cada igreja vai inventar a sua maneira de fazer culto, a sua maneira de ser como ministério de louvor. Não, claro que não. Essa também não é a resposta. Porque identidade não significa originalidade a qualquer custo. Uma igreja não precisa ser diferente só para provar que é diferente. A Bíblia nunca chamou a igreja para ser uniforme. Ela chamou a igreja para ser una. A unidade da igreja nunca esteve na estética, no arranjo e na forma de se vestir. Ela sempre esteve em Cristo.
Às vezes nós nos preocupamos tanto em reproduzir uma certa linguagem ministerial que esquecemos de discernir se realmente o que estamos fazendo comunica Cristo. E esse comunicar não é somente falar dele, mas fazê-lo acessível para as pessoas que estão diante de nós. Por isso o trabalho para mim de um ministro de louvor não é descobrir qual método que está fazendo mais sucesso, mas é discernir como Cristo deseja ser anunciado dentro daquele contexto e daquela cultura. Ele a plantou ali porque existe um povo que precisa ouvir o evangelho dentro daquele contexto. Mais uma vez, não há problema ter referências, não há problema aprender. O problema é quando a gente trata isso como um padrão a ser seguido a qualquer custo. Por isso é preciso haver discernimento de chamado e de propósito. E isso a internet não consegue entregar. Ela entrega modelos, ela entrega metodologias, mas discernimento só buscando ao Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e comente ali, por gentileza, o que você tem a acrescentar sobre essa discussão, sobre esse assunto. Curta esse vídeo, compartilhe, traga mais pessoas, porque sempre a gente vai estar conversando sobre coisas concernentes ao nosso crescimento espiritual, ao Ministério de Louvor e à igreja como um todo. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.